Fala galera, tudo jóia, tudo tranquilo? Eu sou Charles Potel e eu tô em mais essa videoaula aqui falando pra vocês sobre CorelDRAW. Bom, nessa videoaula eu vou estar explicando pra vocês como a gente vai criar um cartão de visita, não é? Mas aí vocês pensam, é simples, a gente põe a medida certinho no CorelDRAW e cria o cartão e manda imprimir. Sim, mas você vai colocar a medida e fazer o quê? Imprimir um cartão. Então eu vou estar explicando para vocês como vocês criam um único cartão e o CorelDRAW automaticamente imprime toda a sequência de cartões na quantidade e no tamanho que vocês precisarem. Tá? Eu quero estar lembrando vocês também que essa técnica ela pode ser utilizada em praticamente todas as versões do CorelDRAW. Bom, eu vou estar abrindo aqui um novo documento, ou vindo aqui em arquivo novo, ou eu vim aqui simplesmente no botão novo, ou utilizo a tecla de atalho Ctrl N. Aí vão aparecer essas configurações aqui padrão, eu não vou alterar essas configurações agora, vou colocar aqui um nome para o meu arquivo, cartões de visita. Bom, então eu tenho aqui a minha área de trabalho, com o que representa a minha folha, no caso, não é? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, por opção, eu vou colocar para ficar mais fácil a minha unidade de medida, centímetros. Tá? E existem duas formas, não é, de a gente estar imprimindo esses cartões em sequência. Bom, uma forma é através do layout de imposição, não é? Que na hora que a gente envia para impressão, na hora que a gente vai imprimir, ali na configuração a gente a gente configura o sistema, no caso, para estar imprimindo em sequência, no caso, os nossos cartões. Então eu colocaria minha medida aqui, não é? Criaria meu cartão e na hora de imprimir, ele mesmo na hora da impressão iria fazer essa sequência. E a outra é através de etiquetas, que eu considero muito mais gerenciável para você poder ter o controle, poder não só criar cartões de visita, mas todos os diversos tipos de cartões, convites, etc, que vocês podem estar utilizando modelos ali que vocês mesmos criam para estar utilizando posteriormente. Então é muito mais simples. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu menu Layout, tá? E configurar página. Aí depois eu vim aqui na minha opção Etiqueta. A minha opção Etiquetas, não é? E personalizar etiqueta. Eu tenho aqui um modelo, no caso, do meu papel, não é? Da minha folha, em que eu vou estar configurando os meus cartões. Então o que acontece? Por padrão está tudo centímetro, vocês vão trabalhar com a unidade que vocês acharem melhor, não é? E ele está utilizando, existem vários modelos prontos, mas não de cartões, modelos de etiquetas, não é? Que já vem com CorelDRAW. Então, na verdade, eu não vou utilizar nenhuma. Normalmente vai estar selecionada essa AC40200, não é? E é ela que normalmente a gente tem por base, porque ela já tem aqui duplicado mais ou menos no tamanho os cartões que a gente vai estar criando, tá? Bom, então aqui na largura eu vou estar configurando 9 centímetros. Na altura eu vou estar configurando 5 centímetros. Eu vou desmarcar a opção cantos arredondados. Aqui em margens é muito assim pessoal, depende do que você vai fazer. Então o que acontece? Nessas margens aqui eu vou estar configurando mais ou menos um padrão, tá? Mas vocês podem estar modificando isso de acordo com as necessidades de vocês. Aqui nas margens esquerda e na direita eu vou estar configurando 1,8 para cada uma, tá? Para ficar mais ou menos centralizado. E na superior e inferior 1,5. Mas fica aí a opção de vocês. Espaço entre colunas seria o espaço que fica entre uma e outra coluna, tá? Então eu vou deixar sem espaço. Por que sem espaço? Porque na hora que vocês forem fazer o corte, seja por guilhotina, seja por tesoura, o que acontece? Estando tudo junto, vocês vão fazer um único corte em cada linha, um único corte. Se tiver separado, normalmente para não ficar muito espaço, vocês vão ter que fazer 2 cortes. Um corte para a linha de cima, um corte para a linha de baixo, um corte para a terceira linha, enfim, vocês vão ter que fazer cortes individuais. Então, para ficar mais fácil, é um corte por linha e simplesmente o cartão já está cortado no tamanho que vocês precisam, tá? Mas aí também fica a necessidade de vocês, não tem problema. Aqui embaixo do meu modelo de folha, eu vou estar fazendo o quê? Configurando a quantidade de fileiras que eu quero e a quantidade de colunas. Então, são 2 colunas. Se eu tivesse um papel maior, eu poderia configurar 3. Aí independe, não é? Então, eu vou colocar aqui 5 fileiras.
Aqui ele está baseado no papel tamanho carta, mas se eu não me engano o tamanho A4, provavelmente vocês poderiam colocar mais uma fileira. Não tenho certeza sobre isso porque eu sempre utilizo o tamanho carta, tá? Bom, configurado aqui o meu padrão, certo? Eu vou dar OK. Ele vai me pedir um nome para esse modelo que eu criei. Então eu vou criar aqui cartões videoaula. Pronto, cartões videoaula. E o meu modelo ficou aqui pronto, tá? Quantos modelos eu for criando, ele vai automaticamente colocando aqui nas opções. Aqui existem vários outros modelos de diversos tipos de papel e padrões que vocês podem estar utilizando, de acordo com a necessidade de vocês, às vezes até para tirar uma base, não é? Então, tudo varia mesmo do que vocês precisarem, tá? Mas aqui em def/usuário, então eu vou estar clicando aqui em cartões videoaula e vou clicar aqui em OK. Bom, vocês podem perceber que ele já alterou aqui, já deixou no tamanho exato para a gente estar criando o nosso cartão. Eu vou fazer só uma base aqui, só para a gente ter, não vou, a questão aqui, a videoaula não é para estar ensinando a criar em si o cartão, mas no sentido de criação de design. Eu vou estar criando um cartão básico aqui e vou dar uma acelerada para a gente ir um pouco mais rápido. Bom, tá mais ou menos aqui criado a estrutura do nosso cartão, ficou mais ou menos só para a gente ter uma base. Então o que acontece? Eu vou vir aqui em arquivo e visualizar impressão. Então a gente vai ver como vai ficar. Vocês podem ver que ele colocou realmente uma sequência bem legal. Aí você fala assim, poxa, mas como é que eu vou saber aonde eu vou saber onde cortar aqui entre um cartão e outro? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar aqui e vai fazer um tipo de uma guia, ou se o cartão fosse, por exemplo, mais estruturadinho, uma criação com umas opções, uns gráficos mais legais que pudesse te dar um limite de um cartão para outro, você não precisaria fazer nenhuma guia, você automaticamente ia saber aonde fazer o corte. Mas como no nosso caso aqui o nosso cartão ele é liso, então eu iria fazer uma guia, no caso eu poderia fazer uma linha aqui embaixo, eu vou fazer um quadrado mais ou menos na medida aqui, tá? Só pra gente ter uma base. E aí eu vou aqui em arquivo, visualizar a impressão e eu vou verificar como ficou. Pode ver que ele colocou uma linha sobre a outra, tá? Aí vai variar realmente da forma que vocês vão criar o cartão, tá? Então aqui é só para vocês terem uma base de como ficou. Então esse aqui é um exemplo da folha, ele tá no caso aqui num A4. Então se os cartões, se vocês, por exemplo, diminuíssem mais o cartão lá naquela configuração e colocassem, por exemplo, mais para cima um pouquinho toda a estrutura de cartões, vocês poderiam provavelmente colocar mais um cartão aqui. Bom, varia realmente da configuração de vocês. Eu estou utilizando aqui a versão X5 ou 15 do CorelDRAW. Essa configuração não tem como vocês utilizarem ela na maioria das versões, né? Estou usando aqui a versão em português do Corel, normalmente eu utilizo a inglês, né? É preferível, mas como muita gente utiliza em português para ficar mais fácil para vocês entenderem os conceitos, então tá aqui, eu instalei em português para facilitar na videoaula. E até uma próxima videoaula, pessoal. Até mais.